Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas, no mínimo, você pode assistir ao programa, curtir, compartilhar e comentar. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Vijay Prashad. O Dr. Vijay Prashad é historiador, jornalista, comentarista político e diretor do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, o Índia e a Esquerda Global. Vijay, welcome back to India and Global Left. É ótimo estar com você, adoro conversar com você. Então vamos lá. I must start on Palestine. Preciso começar pela Palestina. Temos discutido o genocídio, mas também temos falado sobre o que vem acontecendo desde a primeira fase do chamado cessar-fogo. Muitos analistas o consideram apenas um quadro para a troca de prisioneiros, e nada além disso. Estou muito curioso para ouvir suas opiniões sobre o que aconteceu recentemente. Bem, veja, a primeira coisa importante a reconhecer é que depois de 734 dias, é realmente crucial que um cessar-fogo por parte de Israel seja implementado, porque isso é ridículo. Quero dizer, eles destruíram cerca de 85% dos sistemas de esgoto e de água em Gaza. Destruíram algo em torno de 500 mil de prédios, ok, talvez 300 mil, 330 mil prédios tenham sido muito gravemente danificados. E cerca de 190 mil prédios foram totalmente arrasados. Nós nem sabemos o número exato de mortos. As autoridades palestinas dizem algo em torno de 69 mil, mas acho que isso é uma grande subestimação. E ainda há as pessoas que ficaram feridas, muito gravemente machucadas, traumatizadas. Você soma tudo isso. Sabe, eu li um relatório de uma organização palestina que analisou imagens de satélite dos acampamentos, onde as tendas se moveram desde o cessar-fogo. E é de partir o coração pensar em como as pessoas estão apenas se mudando de um conjunto de tendas para outro. Não há lugar para viver. Então o próprio cessar-fogo precisa ser bem-vindo. A chegada de ajuda precisa ser bem-vinda. O problema é, e isso é algo muito difícil de explicar às pessoas, estão usando fogo forte, gurizanatas, captores pelos arrantas, pinramatas, e por onde ainda não foram devolvidos, depositamentos afiliados entre eles. Sabe, isso é exatamente o que aconteceu em 2014. Depois do bombardeio israelense em Gaza, houve uma grande conferência realizada no Egito, a Conferência Cairo-Gaza. Prometeram quase 5 bilhões de dólares. Então os israelenses insistiram em criar algo chamado Mecanismo de Reconstrução de Gaza, e esse mecanismo era controlado por eles. No fim, apenas 48% do dinheiro destinado à reconstrução pôde entrar. 48%. Quero dizer, desta vez a estimativa para a reconstrução está em cerca de 53 bilhões de dólares. Mas se os israelenses estão retendo caminhões, não permitindo que entrem agora com comida e água, não acho que vão permitir a reconstrução. Eles não estão interessados em um cessar-fogo. É importante dizer isso. Mas fico feliz, por enquanto, que a maior parte dos bombardeios tenha parado. Há muito medo de que Israel volte ao período anterior ao cessar-fogo, essencialmente reiniciando o genocídio assim que os 20 corpos forem devolvidos. Também devo destacar que Israel já começou a inflamar a retórica em torno de um dos 4 corpos devolvidos hoje, dizendo que ele não correspondeu aos dados forenses esperados e alegando que os palestinos não cumpriram sua promessa. A equipe de negociação afirmou que todo esse processo de devolução dos corpos será difícil de qualquer forma, porque o genocídio destruiu os prédios onde os cativos eram mantidos. Ainda assim, muitas pessoas temem que Israel possa em breve reiniciar o genocídio. Há outro grupo de analistas que diz que isso pode não acontecer, dado o papel autoproclamado de Trump como principal arquiteto do cessar-fogo.
Qual é a sua percepção sobre Israel retomar o genocídio? What's your sense of Israel restarting the genocide again? É um ponto muito bom. Em primeiro lugar, eu diria que o genocídio continua, porque eles estão retendo o dinheiro da ajuda, eles estão retendo caminhões, impedindo que entrem. Quero dizer, os israelenses voltaram atrás nos termos do cessar-fogo quase imediatamente. Sim, então o genocídio continua da forma que vimos nos últimos meses, por meio da fome. Ainda há, não sei, talvez 10 mil mulheres grávidas e desnutridas. A ONU disse há 2 meses que essas mulheres estavam em condições de fome e agora elas ainda estão profundamente desnutridas. Talvez ainda em condições de fome. As crianças estão sofrendo com desnutrição. A comida não está chegando, sabe? Eles estão tentando eliminar essa população. Então o genocídio continua. Agora não é por bombas, é pela passagem de fronteira. Eles não estão abrindo Rafah, por exemplo, na parte sul que leva ao Egito, o que é muito importante, porque a passagem de Rafah foi prevista no acordo de cessar-fogo para permitir que pessoas em necessidade urgente de assistência médica cruzassem para o Egito, fossem ao Cairo e assim por diante. Esse era o termo do acordo, e eles não estão permitindo que Rafah seja aberta. Dziękuję, o izesmejtrujem the world, através de personal Rafah. Exatamente, porque quando você fecha Rafah, a maior parte da ajuda de fontes não israelenses precisa entrar por Israel, o que significa que geralmente são organizações humanitárias. Mas a maior parte da ajuda viria por Rafah, e isso ainda não está aberto. Então, o genocídio continua, por meio de condições de fome, pela negação de cuidados médicos. Quero dizer, há um único centro médico realmente funcionando na cidade de Gaza. Entre dezenas deles. Então isso continua. Agora, o que você está dizendo é que com o reinício dos bombardeios, bem, Israel preparou tudo para recomeçar e fazer o que quiser, porque toda essa história sobre provas forenses é ridícula. Há 55 milhões de toneladas de entulho. Como você espera que qualquer organização, esqueça o Hamas e a Jihad Islâmica, consiga lidar com isso? Eles não são treinados para cavar entre os escombros e encontrar sobreviventes. Esse não é o treinamento deles. Eles são combatentes, entende? Não foram treinados para isso. Então, muito menos o Hamas e a Jihad Islâmica. Ninguém mais é capaz no momento. Não temos especialistas internacionais lá tentando remover os escombros para encontrar corpos. É absurdo. Na verdade, é malicioso em sua intenção. E quando alguém diz que Trump é o obstáculo à continuação da violência, lembre-se de que o Hamas, Trump foi deixado de lado por Netanyahu quando os israelenses bombardearam o Catar. Sim, o Catar. Quero dizer, pelo amor de Deus, há uma base militar dos Estados Unidos lá. Agora, veja o que eu disse, que pode estar completamente incorreto. Trump foi deixado de lado quando bombardearam o Catar. Veja, quando os israelenses bombardearam aquela casa no Catar, eles alegaram que era uma casa do Hamas. De fato, algumas pessoas do Hamas foram mortas lá, mas não a liderança. Quero dizer, como isso é possível? Vamos colocar assim, como é possível que uma base militar dos Estados Unidos esteja na rota de voo de mísseis indo atacar essa casa? Como é possível que a base militar dos Estados Unidos não tenha disparado nenhum único dispositivo de proteção antimíssil? Nenhum. Nem estou falando de um míssil Patriot, porque eles têm baterias Patriot lá. Quero dizer, nem mesmo um defletor foi disparado, sabe? Algo que confundisse o míssil. Nada foi disparado. Sim, então isso me leva a acreditar que Trump também está jogando um jogo muito dúbio. Eles provavelmente deram permissão aos israelenses para atacar aquela casa e depois, no acordo que fizeram, disseram: por que vocês atacaram a casa? Venham à Casa Branca, peçam desculpas aos cataris. Em outras palavras, se os israelenses vão retomar os bombardeios, é porque receberam sinal verde de Trump. Não acho que isso seja algo que Trump esteja tentando impedir. E os estados árabes do Golfo, os dois principais, Arábia Saudita e Catar,
Costumavam ser aqueles que intervinham e diziam: olha, já chega, agora vamos à reconstrução. Vocês já causaram danos suficientes, vamos realizar a conferência de reconstrução. Vamos colocar parte do nosso excedente ali. E então, basicamente, teremos ainda mais controle sobre o Hamas e sobre a Jihad Islâmica, deixando de lado todas as organizações seculares. Isso sempre está de acordo com os interesses dos sauditas e dos qatarianos, sabe? Então eles estão completamente submissos nesse caso, não parecem ter força política alguma. Veja só, acabaram de ser bombardeados e não disseram nada. Então, realmente não acho que haja alguém disposto a se levantar e dizer: não reiniciem esse genocídio pela via dos bombardeios. Vocês já estão fazendo isso pela via da fome. Não reiniciem pela via dos bombardeios. Sabe, quero dizer, eu perguntaria novamente, não sei onde estão os países do sul global nisso tudo. Eles realmente não disseram nada. E deve-se lembrar que as forças de ocupação não deixaram grande parte de Gaza. Elas ainda ocupam 50% da própria faixa de Gaza. Isso se soma à ocupação de longo prazo da Cisjordânia. Mesmo nos termos e condições acordados, elas estão mantendo uma zona de segurança dentro da faixa de Gaza. Se todas as condições forem cumpridas, ainda assim manteriam essa zona dentro da faixa de Gaza. E metade dos 600 caminhões de ajuda alimentar que foram acordados sob esses termos e condições também foi bloqueada, o que já é extremamente insuficiente desde o início. Além disso, estimativas recentes apontam cerca de 1/4 milhão de toneladas de entulho. Você mencionou 55 milhões de toneladas, então provavelmente é muito mais. Você perguntou, onde está o sul global? You mentioned about where is the global south. Let me ask you about our strategy going. Deixe-me te perguntar sobre nossa estratégia daqui para frente, para manter esse impulso, porque a minha percepção, tendo coberto isso como uma pequena plataforma independente, é que desafiamos a grande mídia em relação à questão da Palestina em grande medida. Houve uma imensa solidariedade global que se formou em torno disso. Poderia ter sido maior, deveria ter sido maior. Mas estamos vendo protestos na Itália até hoje, enquanto acontecem as eliminatórias da Copa do Mundo, contra a participação da equipe israelense. Mas temo que as pessoas possam voltar para casa e esquecer o assunto. Então, para a comunidade global, como podemos aproveitar o impulso criado pela resistência contra o genocídio em curso, de modo que mais pressão seja exercida sobre Israel? Quer dizer, veja, a primeira coisa que eu diria, e que é importante, é que o que estamos tentando fazer é lançar luz sobre a absoluta rapidez da mídia ocidental. Hoje de manhã eu liguei à BBC e eles tinham uma história muito interessante sobre um refém israelense voltando para casa, perdeu os aniversários dos filhos e tudo mais. Um material muito bem feito. Depois, para equilibrar, passaram por uma história palestina, que achei muito bem coberta, com jornalistas no local. Lucy Williamson foi quem montou esse material. E o que disseram foi que, enquanto esse prisioneiro palestino ficou detido por 20 meses, durante as primeiras 10 horas ele estava nu, amarrado e apanhou, costelas quebradas e assim por diante. Por 20 meses, ele ficou preso. O oficial de inteligência israelense que o assediava disse a ele: olhe, aqui estão as fotos. Explodimos sua casa, matamos sua esposa, matamos seus filhos, matamos toda a sua família. E na verdade não tinham feito nada disso. Então, quando ele saiu, o repórter da BBC disse que ele parecia completamente atordoado ao pisar em Gaza. E depois, quando viu sua esposa e filhos, ficou totalmente perplexo. Ninguém o havia preparado para isso. A tortura disso vai acompanhá-lo para sempre. Lucy Williamson termina a história dizendo que ele acordou às 5 da manhã em pânico naquele primeiro dia. Não conseguia acreditar que estava em casa. Foi uma história muito bonita, sim. Mas, é claro, estava entremeada por outras histórias muito mais comoventes sobre reféns israelenses que estavam sendo devolvidos. Os corpos, isso, aquilo e o outro. Mas fiquei muito feliz em ver a história.
E o motivo é que têm ocorrido manifestações em massa na Grã-Bretanha. São essas manifestações em massa que forçaram a BBC a reconhecer que os palestinos são seres humanos. Sabe, o que vocês estão fazendo é, em parte, forçar a mídia a se mover nessa direção. Então eu não seria tão humilde e tudo mais. Acho que o impulso precisa continuar. Mas no final de setembro, algo interessante aconteceu. A autoridade palestina, por mais limitada que seja, apresentou formalmente um pedido para se tornar membro do BRICS. Em poucas horas, o Ministério das Relações Exteriores da China declarou: "Achamos que essa é uma ótima ideia. Vamos aceitar a Palestina no BRICS." Agora estamos em um momento interessante, porque este é o momento da Índia. Bem, vamos ver o que a Índia fará quando a questão da adesão ao BRICS for apresentada ao grupo, certo? Quero dizer, a Índia dirá sim à entrada da Palestina no projeto do BRICS. Acho que a Índia é o único país do grupo que pode hesitar. Sabe, neste último período, depois de um longo tempo de relativo silêncio, o governo Modi tem sido extremamente falante. Sabe, o próprio Modi desejando feliz aniversário ao Netanyahu, Netanyahu retribuindo o cumprimento de aniversário a Modi, a delegação comercial israelense na Índia, onde assinaram um acordo comercial nos últimos meses, sabe? Então parece que a Índia está reiniciando ou revigorando sua relação com os israelenses, que tinha ficado um pouco silenciosa durante o auge dos bombardeios. A Índia tinha se mantido quieta, relutante em sair por aí, dizendo: "Muito bem, Netanyahu, muito bem, Netanyahu." Havia uma espécie de silêncio. E então, nos últimos meses, surgiu esse burburinho vindo da Índia. E esse burburinho me leva a acreditar que haverá um choque dentro do processo dos BRICS, porque acho que a entrada da Palestina seria, diplomaticamente, uma questão de enorme importância, ainda maior do que o fato de o Reino Unido e outros países dizerem que apoiam a solução de dois estados. Nós reconhecemos o Estado da Palestina. É algo ainda mais importante do que isso, porque então todo o peso da China e da Rússia estaria por trás da Palestina. E eu acho que isso é necessário. Isso não existia de forma institucional. Sabe, o fato de a Palestina fazer parte do processo da ONU não trouxe muitos resultados. Eu diria que o secretário-geral da ONU tem sido extremamente decepcionante neste período. Suas declarações públicas têm sido todas sobre a terrível violência infligida aos palestinos. Mas diplomaticamente, ele realmente não fez nada. Quero dizer, ele não veio a público dizer aos israelenses: "Isso é contra a lei. Isso é, você sabe, ao TPI." Eu não o vi levar o TPI ao ponto que deveria ter levado. Sabe, sem a Francesca Albanese como relator especial para os territórios palestinos, você realmente não teria uma voz forte da ONU nesse contexto. Então acho que essa questão do BRICS é possivelmente o melhor desenvolvimento que está acontecendo agora para os palestinos no campo diplomático. Se a Liga Árabe vai conseguir agir ou não, é outra história. Quero dizer, ela tem sido completamente inútil durante todo esse período. A Liga Árabe tem sido inútil. A ONU também não conseguiu agir politicamente. Por isso acho que esse movimento muito inteligente dos palestinos de solicitar a adesão ao BRICS e o fato de os chineses terem vindo imediatamente a público dizendo que acolhem a ideia é um desenvolvimento muito interessante dentro das complexidades do Sul global. Acho que isso traz uma questão interessante à minha mente, algo que eu não tinha planejado. Mas já que você falou sobre os BRICS e a Palestina, fico curioso. Qual é a sua avaliação dos BRICS ao longo desse genocídio? Pessoalmente, sinto que os BRICS poderiam ter se manifestado mais como uma plataforma contra isso. Claro que podemos falar sobre os países individualmente, mas como plataforma, achei decepcionante. Gostaria de saber o que você pensa sobre isso. E você acha que é algo relacionado a países como a Índia? Ou será que ainda não se cristalizaram muitas das dinâmicas políticas que estamos vendo?
Bem, veja, a primeira coisa a dizer é que a cúpula no Brasil foi muito contenciosa, porque não se trata apenas da Índia, também envolve a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é cautelosa em relação à Palestina, extremamente cautelosa. Uma plataforma é composta pelas pessoas que dela fazem parte, certo? E nos BRICS, acho que manter juntos o Irã e a Arábia Saudita tem sido um desafio, mesmo que os sauditas não sejam participantes plenos. Tem sido um desafio. E acredito que a Índia tem sido realmente o fator que impede que algo mais forte saia do processo dos BRICS. No momento, há 2 membros plenos que discordam sobre a estratégia em relação aos palestinos. E um deles é o Egito, que muitas vezes fala em nome da Arábia Saudita. O Egito é membro pleno e fala em nome da Arábia Saudita e do Irã. Esses 2 têm visões opostas. Ambos se opõem ao genocídio de uma forma ou de outra, mas o entendem de maneira diferente. O Egito, por exemplo, provavelmente gostaria de ver o Hamas desarmado, pelo menos superficialmente. Essa não é uma posição com a qual o Irã concordaria. Os Emirados Árabes Unidos, também membros plenos do BRICS, muito provavelmente gostariam de ver o Hamas desarmado também. Essa não é uma posição que acredito que a África do Sul aceitaria nesse momento, porque a África do Sul entende que, bem, eles tiveram uma luta armada, o MK, contra o regime do apartheid. Não podemos simplesmente dizer, sabe, apenas se rendam aos israelenses. Então, acho que não há unanimidade de opinião, e é por isso que penso, e aliás os palestinos foram observadores no Brasil, eles enviaram um observador. Mas acho que a entrada da Palestina no processo, ou pelo menos o fato de ela contestar essa candidatura, contestar esses países, é interessante porque se ficar provado que a Índia ou o Egito bloquearam a entrada da Palestina no BRICS, isso teria algum tipo de consequência. E acho que tudo se resume ao que o povo egípcio fará. Sabe, o povo egípcio tem estado muito quieto durante todo esse tempo. Pelo menos na Índia houve algumas manifestações. Sim, pequenas, em sua maioria lideradas pela esquerda, mas ainda assim, algumas manifestações. Acho que se a Índia se manifestar contra e bloquear a entrada da Palestina no BRICS, isso seria motivo para as pessoas irem às ruas. Sabe, isso seria uma péssima decisão do governo indiano. Estão aí desejando feliz aniversário ao Netanyahu, enquanto eles aniquilam famílias inteiras em Gaza, mas não permitem que a Palestina participe de um importante processo econômico e político. Quer dizer, isso é ridículo. Ninguém está pedindo que Modi envie felicitações de aniversário a Mahmoud Abbas. Eu realmente não me importo com isso. Acho meio bizarro como eles usam o X para desejar feliz aniversário uns aos outros. Sabe, acho isso estranho. Tipo, quem faz isso? Eu devo te desejar feliz aniversário no X? Quer dizer, você já me desejou feliz aniversário? É uma coisa esquisita, cara. Por que esses líderes mundiais sentem necessidade de fazer isso? Enviamos saudações pelo seu aniversário. É peculiar. Mas eles fazem isso, e fazem no X, durante um genocídio, mas não permitem que eles entrem no BRICS. Acho que isso é um problema. Eu gostaria de ver, por exemplo, o grupo da Índia levantar essa questão no parlamento da Índia. Tipo, o que é isso? Outra área em que estamos vendo isso, e acho que é um contexto dos BRICS aqui, é a América Latina. Quero começar pela Venezuela, porque vimos uma série de escaladas contra a Venezuela por parte do Império dos Estados Unidos. Ontem vimos o 5º ataque, que matou 6 pessoas, elevando o total para 27. Eles explodiram outro barco na costa da Venezuela. Claro, a desculpa dos Estados Unidos é que se trata de gangues de narcotráfico. Estão designando aleatoriamente o Trem de Aragua e outros como FTOs, organizações terroristas.
Isso tem enormes implicações para países vizinhos como a Colômbia, mas também para o México, onde o presidente mexicano foi ameaçado. Segundo uma reportagem da Politico, houve pressão sobre o envio de tropas dos Estados Unidos ao México para agir contra esses grupos. Eles já estão operando drones. Estamos vendo uma pressão enorme sobre o Brasil e sobre a Colômbia como um todo. A escalada contra a Venezuela se encaixa no contexto da intervenção dos Estados Unidos na região latino-americana mais ampla e também contra as forças de esquerda. Porque ontem Donald Trump disse que instruiria o FMI a não reestruturar os empréstimos da Argentina se a oposição chegasse ao poder após Javier Milei. Coloque isso no contexto da América Latina, a soberania da América Latina. Quero dizer, acho que Trump e sua equipe têm um plano. Isso foi articulado ontem na Casa Branca quando disseram: olha, os democratas viraram as costas para a América Latina. E quando um governo de centro-direita chega ao poder, os Estados Unidos devem defendê-lo para que a esquerda não entre e para que os Estados Unidos não precisem explodir barcos no Caribe. A implicação é que um governo de esquerda seria um governo do narcotráfico e, portanto, os Estados Unidos deveriam apoiar governos de direita. Agora, em primeiro lugar, à primeira vista, isso é absurdo, porque os principais governos que são governos do narcotráfico são governos de direita. Por exemplo, em Honduras, o ex-presidente está preso nos Estados Unidos, certo? Um governo de direita. Quero dizer, não são os governos de esquerda. Na verdade, o governo Trump está errado quanto a isso, certo? Certo. Segundo ponto, os Estados Unidos têm realizado o que são, na prática, execuções extrajudiciais no Caribe. Essas 26, 27, 28 pessoas que foram mortas, não sabemos nada sobre elas, não temos um dossiê sobre elas. Quem são? Quero dizer, drogas. Mais de 80% disso ocorre no lado do Pacífico, da Colômbia ao México e aos Estados Unidos. Quantidades muito pequenas passam pelo Caribe. Esses barquinhos rápidos são mesmo os barcos do tráfico. Parece-me que não é esse o caso. Nós do Tricontinental vamos publicar um estudo aqui em fevereiro e já publicamos 2 estudos, por enquanto apenas em espanhol, chamados Viciados em Imperialismo, que explicam muito disso. Veja, é muito provável que esses não sejam barcos de drogas. Isso é uma encenação. Estão simplesmente matando pessoas sem qualquer prova, de forma extrajudicial. Isso se parece muito com as guerras de drones nas regiões fronteiriças entre o Afeganistão e o Paquistão, no Iêmen e em outros lugares, onde os estadunidenses simplesmente matavam qualquer um e depois diziam que eram terroristas, da Al-Qaeda ou de quem fosse. É a mesma coisa, só trocaram a Al-Qaeda por narcoterroristas. E veja, eles sabem que o governo de Claudia Sheinbaum, que sucede Andrés Manuel López Obrador no México, é um governo de centro-esquerda. Então eles querem minar esse governo. Disseram isso ontem. Apoiar o centro-direita se opor à esquerda. Eles vão enfraquecer o governo do México o máximo que puderem, fazendo acusações de narcoterrorismo. Os verdadeiros narcoterroristas aqui são as pessoas que consomem todas essas drogas nos Estados Unidos, porque isso cria uma enorme demanda. Essa demanda, na verdade, gera esses imensos problemas no México, na América Central, em partes da América do Sul e assim por diante. Tratem do próprio problema de drogas. Por que estão bombardeando barcos de cigarro no Caribe? Vocês nem sabem quem são. Isso é o México. Eles estão tentando minar o governo de Sheinbaum, acusando-a de ser uma narcoterrorista e assim por diante. Na Venezuela é uma história parecida. Alegações absurdas sobre drogas, sobre gangues, narcogangues que nem sequer existem. Sabe, esses são nomes inventados por jornalistas para capturar um certo momento. Mesmo antes de Chávez chegar ao poder, eles já tinham meio que ressuscitado esses nomes. Eu escrevi um artigo sobre isso. Eles ressuscitaram esses nomes antigos. Estão indo atrás do Maduro de novo. E aí tem a Corina Machado, você sabe, Maria Corina Machado, a pessoa menos provável de ganhar o prêmio Nobel, ou talvez a mais provável. Esse prêmio é completamente inútil.
Precisamos de um novo prêmio vindo do Sul Global que homenageie as pessoas. Por exemplo, neste ano, se eu fizesse parte do comitê de um prêmio da paz, eu teria concedido aos médicos, enfermeiros, jornalistas, músicos, profissionais de saúde palestinos, a todas as mães, a todas as pessoas que tentam manter a sociedade palestina unida enquanto esse genocídio continua. Eu teria, na verdade, concedido o prêmio ao povo da Palestina. Sinceramente, isso faz muito mais sentido. Mas eles o deram a Maria Corina Machado. Isso parece uma tentativa coordenada de elevá-la novamente. Essa mulher que quer um ataque ao próprio país por uma potência estrangeira. Isso é traição em qualquer país. É traição, sabe? Pedir intervenção militar estrangeira contra o próprio país. E essa pessoa recebe um prêmio Nobel da Paz. Quer dizer, de certo modo, há uma preparação para algum tipo de drama. Mas vamos ser claros, os Estados Unidos são um tigre de papel. Não acho que eles vão invadir o México em larga escala. Não acho que vão invadir a Venezuela. 3 ou 4 mil soldados posicionados na costa da Venezuela. Enquanto isso, o país tem um exército de pelo menos 150 mil dentro do território. Ok, o máximo que os Estados Unidos podem fazer é bombardear Caracas, bombardear áreas onde o governo atua, tentar algo como o Panamá em 1989. Mas o mundo mudou. Os chineses enviaram um navio de vigilância para o Caribe. Os russos têm seus próprios métodos de defesa. Os Estados Unidos não têm carta branca para simplesmente bombar países. Acho que há muita intimidação acontecendo, muito trabalho político sendo preparado. Eu realmente não acho que os Estados Unidos tenham nesse momento a capacidade de invadir de fato qualquer um desses países. Simplesmente não acho que tenham, porque não tem o exército para isso, nem o moral para isso. As forças armadas simplesmente não vão ser capazes. Eles se retiraram do Afeganistão, se retiraram do Iraque. Sabe, eles nem chegaram a invadir a Líbia. Apenas a destruíram do ar e foram embora. Não acho que tenham a capacidade de realmente invadir um país. Então não tenho certeza de que isso esteja nos planos. Acho que outra coisa está nos planos e é feia, muito feia. Mas não acho que eles tenham capacidade para isso. Um relatório do New York Times afirma que há um debate dentro do governo Trump, uma espécie de divisão entre os falcões, como Marco Rubio, e bem, moderados, não é exatamente a palavra certa, mas aqueles que preferem a mudança de regime. Os falcões querem uma invasão em grande escala. Por enquanto, o outro lado, que defende a mudança de regime, parece estar prevalecendo dentro do governo. Também queria comentar sobre o Prêmio Nobel da Paz. Considerando que tem havido tanta mobilização em solidariedade ao povo palestino na Europa, vimos isso na Espanha, na Itália e até em partes do Reino Unido, é surpreendente. Levando em conta a história dos acordos de Oslo e como eles traíram os palestinos por meio de negociações secretas em nome da neutralidade, o prêmio deveria, sem dúvida, ter sido concedido ao povo palestino, ou aos médicos, ou a qualquer pessoa que esteja trabalhando lá, para impedir o genocídio. Eu queria te perguntar sobre o papel da Rússia e da China na América Latina neste momento da história. Temos visto declarações muito fortes da Rússia contra a escalada dos Estados Unidos na Venezuela. E sabemos que a China tem uma conexão enorme com o país. Alguns relatórios dizem que de 85% a 90% do petróleo venezuelano está indo para a China, especialmente devido às sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela e contra outros países que compram petróleo venezuelano. Acabamos de falar sobre o BRICS como uma plataforma contra o imperialismo. Até que ponto você acha que o BRICS pode atuar nesse contexto? Porque estamos vendo o império dos Estados Unidos reagir, o Brasil, por exemplo, em sua solidariedade ou participação no BRICS. Como o BRICS pode desempenhar um papel na América Latina para conter as forças do imperialismo?
Bem, primeiro acho que foi um verdadeiro erro do presidente Lula no Brasil bloquear a entrada da Venezuela no projeto dos BRICS. Foi um erro genuíno, um do qual provavelmente se arrependerão com o tempo. Porque se a Venezuela já fizesse parte dos BRICS, seria muito mais difícil jogar esse jogo de isolamento. O México, é claro, não pode entrar nos BRICS, em grande parte por causa de seus compromissos em acordos comerciais com os Estados Unidos e o Canadá. É quase impossível para o México. E o México é um dos países mais importantes da América Latina, ao lado do Brasil e assim por diante. Mas a Venezuela é um país muito grande. Ela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e sua entrada no BRICS teria sido um desenvolvimento interessante. Então acho que essa é uma questão sobre a qual o Brasil vai ter que refletir. E certamente na próxima cúpula, não acho que seja possível colocar Palestina e Venezuela na mesa ao mesmo tempo. Isso seria complicado, porque alguém de centro-direita poderia dizer, certo, um pode entrar, o outro não. E isso seria um erro. Você não quer dar esse presente à direita, entende? Permitindo que escolham e decidam dessa forma. Você gostaria que ambos se juntassem. Eu não sei qual é a situação ou o cenário em relação à entrada da Venezuela no BRICS. Mas, certamente para a China e a Rússia, isso é um pouco uma questão de prestígio, especialmente para a Rússia. A Rússia investiu muito nisso. Da mesma forma que o Irã é uma questão de prestígio para a China e a Rússia, eles não podem se dar ao luxo de ver uma mudança de regime lá. Eles farão o possível para evitar isso. Agora, é difícil impedir os Estados Unidos de bombardear um país. Os russos não vão colocar mísseis na Venezuela. Duvido que vejamos uma crise de mísseis venezuelana. Realmente duvido disso. Mas eles vão trazer navios para o Caribe, para águas internacionais, e se colocar no caminho, assim como os russos enviaram esquadrões aéreos para Damasco. Você sabe, quando o escudo russo sobre Damasco se retirou, ficou muito mais fácil para os Estados Unidos e os israelenses fazerem com que seus representantes se movessem de Idlib para Damasco. Muito mais fácil. O escudo russo impediu isso por vários anos. Então o escudo russo não é insignificante. É só que, quando ele se vai, você fica extremamente vulnerável. E eu acho que ele está muito presente não apenas na Venezuela, mas também na região do Sahel, na África. Existe um escudo russo. Eles estão comprometidos em impedir a entrada, digamos, de tropas da CEDEAO através da Nigéria em direção ao Níger e ao Mali e assim por diante. Eles não vão gostar disso. Você sabe, os chineses têm laços muito próximos com Cuba e a Venezuela. Eles estão tentando fazer o que podem para evitar uma mudança de regime em ambos os países. Obviamente, eles podem fazer muito mais por Cuba e talvez os mexicanos também devessem fazê-lo. Mas eles não querem ver esses governos desmoronarem. No restante da América do Sul, bem, estou falando com você do Chile, há uma eleição presidencial em que a candidata comunista, Janet Jara, é a candidata da esquerda. Ela venceu as primárias da esquerda e enfrentará no primeiro turno 2 candidatos de direita. Um deles é o candidato de centro-direita. Quer dizer, você diz centro-direita, mas ela é realmente uma candidata de direita. O motivo de você dizer centro-direita é que o cara José Antônio Casti é tão à direita que acaba empurrando Evelyn Matei em direção ao centro. Em aparência. Mas na verdade ambos são candidatos de direita. É provável que um candidato de direita e um de esquerda avancem para a próxima rodada, o segundo turno. E então, você sabe, os Estados Unidos vão exercer muita pressão, como fizeram na eleição de 1970, como fizeram antes disso. Você sabe, os Estados Unidos nos anos 60 e por aí. Agora temos os documentos da CIA mostrando que ela interveio fortemente no Chile para impedir um governo de esquerda. E eu sinto que, como Janet Jara é realmente a primeira comunista com chances de vencer, eles vão investir muitos recursos no Chile para impedir que ela chegue ao poder. Eles, acredito, prefeririam José Antônio Cast, cujo pai foi nazista, um oficial da Wehrmacht.
Você sabe, ele tem simpatias pela ditadura de Pinochet. Acho que Trump preferiria que José Antônio Cast vencesse a eleição. Mas, muito provavelmente, será um dos outros candidatos de direita em quem eles concentrarão seus recursos. Os Estados Unidos, que já derrubaram governos de esquerda nos Andes, garantiram que haja um governo de direita na Bolívia. Haverá um governo de direita no Chile, um governo de direita na Argentina. Você sabe, há uma eleição na Colômbia, haverá uma eleição no Brasil. Estamos olhando para uma América do Sul, pelo menos por enquanto, onde todos os governos, exceto o da Venezuela, podem ser de direita. Então é preciso entender o contexto dessa enorme campanha de pressão contra os venezuelanos. Quero dizer, eles podem prevalecer em outros lugares com dinheiro e influência, e com subornos por meio do FMI na Argentina. Mas na Venezuela, eles sabem que a única maneira de prevalecer é por meio da força militar ou de alguma campanha de trapaças. E é exatamente isso que eles têm feito. Estamos chegando ao fim. Estamos vendo uma nova escalada entre os Estados Unidos e a China nessas chamadas negociações comerciais. É um pouco enganoso chamá-la de nova escalada, porque isso pressupõe que a escalada havia parado do lado dos Estados Unidos. Minha grande pergunta para você é: como você vê a estratégia dos Estados em relação à China? Porque eles estão claramente perdendo essa guerra econômica que antes achavam que venceriam. Há também setores da elite norte-americana que haviam planejado uma guerra direta dos Estados Unidos contra a China. Isso não parece estar indo muito bem no momento, embora precisemos ser extremamente cautelosos. E por fim, eles parecem estar perdendo em grande medida a guerra narrativa contra a China, em grande parte por causa do desenvolvimento chinês, das cidades chinesas, da governança chinesa e assim por diante. Simplesmente não se compara à infraestrutura deteriorada do Ocidente. Nesse longo arco, como você vê o conflito e o Ocidente e a China daqui para frente? Bem, para ser honesto, há apenas duas estratégias disponíveis para os Estados Unidos. Uma é a estratégia que leva a um confronto militar direto, em que eles usarão a questão de Taiwan ou criarão algum tipo de incidente semelhante ao do Golfo de Tonkin em algum ponto da costa. Então surge a oportunidade para alguma escalada militar, bombardear uma cidade chinesa ou algo do tipo. Essa é uma estratégia. Acho que isso é uma missão tola, porque os chineses têm capacidade de se defender militarmente. Eles desenvolveram seus próprios sistemas de defesa aérea de quarta geração, talvez até de quinta geração neste momento. Já vimos parte disso em operação em uma versão anterior no Paquistão contra os caças Rafale. É uma tecnologia bastante sofisticada. Não sei se os Estados Unidos teriam uma vitória fácil. Isso não é tecnologia do Iraque. Choque e pavor. Acho que eles enfrentariam problemas. E como possuem tantas bases militares, isso é ao mesmo tempo uma vantagem e uma desvantagem. Significa que há muitos alvos que os chineses poderiam atacar. Os chineses poderiam atingir todas as bases americanas no entorno do Pacífico que cercam a China. Isso representa muita infraestrutura dos Estados Unidos destruída, e não acho que os Estados Unidos sejam insanos o suficiente para entrar em uma confrontação militar com a China. Essa é uma das estratégias em consideração por causa do acúmulo e de outros fatores. A segunda estratégia é convencer a China a desacelerar seu progresso econômico. O instrumento que os Estados Unidos têm usado nesse caso é a moeda. Foi isso que eles usaram contra os japoneses, os acordos da praça e o acordo reverso da praça, nas décadas de 1980 e 1990. Eles querem que os chineses basicamente manipulem sua moeda, o renminbi, para favorecer o dólar, tornando as exportações da China mais caras e as importações mais baratas. Mas isso também é uma loucura, porque ao contrário do Japão, a China é uma grande exportadora de bens e serviços para o mundo todo. Assim, você só aumentaria a inflação em todos os lugares. E afinal, o que você vai vender para a China que a China realmente precise?
What are you going to sell to China that China needs? What is the US going to sell into China? O que os Estados Unidos vão vender para a China? Eu não entendo. Quero dizer, quais bens e serviços dos Estados Unidos têm apelo de massa? Eles não conseguiram construir esse tipo de apelo para seus produtos. Ok, veja bem. Quando eu era criança, costumávamos pensar, sabe de uma coisa? Eu quero um par de jeans. Havia uma demanda reprimida. E quando aconteceu a liberalização, toda a classe média indiana queria certas coisas ocidentais que simplesmente não estavam disponíveis. Não achei não aturdepiden em breve. Tu minto pitod, se no WeChat, Weibo, Red Note ou o que for, estou tu with goods vêm serviços chineses. Eles não se olham para fora. Estou falando das massas, não das elites que podem querer, você sabe, bens de luxo. Mas esses nem são produtos dos Estados, vêm da Europa. Sim, eles querem bens e serviços de alto padrão, canetas Montblanc caras e coisas do tipo. Mas a massa das pessoas não quer produtos dos Estados. Eu não entendo isso. Ambas as estratégias que os Estados Unidos têm são, na minha opinião, realmente equivocadas. Elas não fazem sentido para mim. A militar é a mais perigosa, obviamente, porque estamos falando de dois grandes países. Não queremos ver um conflito. Eu não sei o que os russos fariam se houvesse um conflito, digamos, que envolvesse o lado russo da China, porque talvez você tenha visto isso. Há um enorme movimento populacional na Rússia em direção àquela parte do mundo, a Sibéria, onde existem enormes oportunidades econômicas, comércio com a China e assim por diante. Eu não sei como eles reagiriam se houvesse um ataque, digamos, às cidades em Harbin, no norte da China. Não sei. Portanto, a opção militar realmente não deve ser considerada realista. Gosto de dizer às pessoas que é uma opção irrealista para os Estados Unidos. O aumento militar é diplomático. Não é realmente para uso militar. Isso seria suicídio. E, em segundo lugar, quanto à questão econômica, boa sorte, pessoal. Quero dizer, primeiro, os Estados Unidos precisam fabricar produtos que as pessoas realmente queiram, sabe? Que não sejam caros demais. Quero dizer, muito provavelmente você e eu estamos usando computadores dos Estados Unidos. Muito provavelmente computadores fabricados por empresas americanas. Eu não sei o que você usa, eu uso um computador dos Estados Unidos. Mas sabe, o próximo computador que eu comprar pode não ser dos Estados Unidos. Os computadores são caros demais. Eles são mais baratos na Coreia, na China e por aí vai. Sim, são infinitamente mais baratos, esses produtos. Então, o que as pessoas estão vendendo dos Estados Unidos? Como você vai competir com isso? É preciso realmente pensar bem sobre isso. Não dá para vencer nesse campo. O que está dando certo são coisas como filmes ou Netflix. Certas plataformas estão vencendo globalmente. As pessoas continuam consumindo bens e serviços, especialmente serviços, por meio de plataformas americanas. Claro, isso dá muito dinheiro. Foque em melhorar isso em vez de bombardear a China. Leiters quer Psych Force ou Gray. Você quer dizer a Apple? Bem, coisas como a Apple, que em sua maioria não são produzidas nos próprios Estados Unidos. Sim, mas ainda é uma empresa dos Estados Unidos. Quer dizer, o ponto é que os Estados Unidos têm certas, desculpe usar um termo neoclássico, mas certas vantagens comparativas. Por que eles não se concentram nisso? Foquem em reconstruir os Estados Unidos, reconstruir a infraestrutura, encontrar serviços dos quais pessoas ao redor do mundo queiram usufruir. Sabe, como eu disse, os Estados Unidos têm uma enorme vantagem agora no setor de entretenimento. Pois é, invistam nisso. Quero dizer, produzam serviços voltados para isso. Acho que a Netflix e assim por diante, todas elas, a HBO, o que for, são todas plataformas americanas, certo? Quer dizer, nenhum de nós assiste ou se diverte com plataformas que não sejam dos Estados Unidos, a menos que você esteja vendo coisas pirateadas, certo? E mesmo assim, algumas dessas provavelmente ainda beneficiam intermediários americanos. Mas o ponto é, o senhor tem uma vantagem comparativa nos Estados Unidos, Sr. Trump. Foque nisso. Por que está tentando intimidar as pessoas a retrocederem em seu desenvolvimento? Elas não vão fazer isso. Elas querem se desenvolver.
e dizer que, sabe, o seu clima ou seus poluidores de carbono são o problema. Isso é absurdo. Sabe, vamos a Berlim, vamos falar novamente sobre a questão da mitigação, Paul. Sabe, onde estão as centenas de bilhões de dólares para o fundo climático? Por que isso ainda não foi totalmente resolvido? A Tricontinental acabou de divulgar um dossiê mostrando que isso não é sobre o clima, é sobre o capitalismo. Precisamos refletir profundamente sobre isso. Quais são os usos do planeta com os quais estamos confortáveis e com quais não estamos? Essas são as questões urgentes do nosso tempo. Não é a China. A China não é a questão urgente, Trump. Não urgente é o planeta tem futuro. Vamos encerrar por aqui, Vijay. Foi uma conversa interessante. Muito obrigado pelo seu tempo. Valeu mesmo. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyotishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazê-lo, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.